Olá, tudo bem? Wagner aqui. Seja muito bem-vinda a mais essa aula. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer passo a passo o ponto pirulito, tá? Ponto pirulito, ele é muito utilizado para fazer enfeites de Natal. Você já deve ter lembrado daquele guarda-chuvinha, por exemplo, ou até mesmo de um pirulito, né? Ali o tronco de um pirulito. Enfim, o ponto pirulito é usado para esse tipo de coisa. Mas você pode também usar a sua criatividade e fazer o que você quiser com o ponto pirulito, tá? Mas um dos pontos mais utilizados é no Natal. Um dos trabalhos mais utilizados é na época de Natal. E também você pode fazer contornos. Por exemplo, aqui, se esse bastidor fosse um trabalho onde iríamos deixá-lo no bastidor, por exemplo, você conseguiria fazer todo o contorno aqui, onde minha agulha está aqui, porque a câmera está bem avançada, né? O zoom tá grande aqui, mas você poderia contornar esse trabalho com o ponto pirulito, tá bom? E é o seguinte, a base do ponto pirulito é o ponto atrás. Então eu já fiz primeiro o ponto atrás, para nós não perdermos tempo aprendendo a fazer o ponto atrás, sendo que nós já aprendemos. Então não faz sentido. Eu adiantei a aula, já fiz o ponto atrás aqui, para adiantar o nosso trabalho, adiantar o nosso curso, a nossa aula e não perder o teu tempo, tá bom? Então é o seguinte, toda vez que você for fazer o ponto pirulito, sim, você tem que fazer o ponto atrás. O ponto atrás é a base do ponto pirulito. É impossível fazer o ponto pirulito sem fazer o ponto atrás. E Wagner, tem que ser o ponto atrás, não pode ser o ponto haste, o ponto mosca, ponto pétala, não, tem que ser o ponto. Se bem que também um ponto que daria para fazer seria o ponto corrente, né? Que o ponto corrente ele é exatamente o ponto atrás, só que ele vai com uma linha dupla. Só que aí você já perde a essência do ponto pirulito, porque a ideia da corrente é mostrar uma corrente. Se você faz o pirulito em cima da corrente, você esconde a corrente. Então, a base do ponto pirulito é o ponto atrás, tá bom? E é o seguinte, toda vez que você for fazer o ponto pirulito, tem que mesclar cores. Por exemplo, aqui ó, eu usei a cor azul. Agora nós vamos fazer o ponto pirulito com a cor verde, para dar um destaque entre eles, entre as cores. Se você for fazer o ponto pirulito usando apenas uma cor, não faça o ponto pirulito, porque você pode usar qualquer outro ponto para fazer o teu trabalho, já que o ponto pirulito, o sentido dele é a mescla de cores, é o zigue-zague. E como o nome já diz, como eu acabei de falar, o zigue-zague, o ponto pirulito ele é inteiro feito em zigue-zague, somente isso, tá? Temos aqui ó, algumas casinhas aqui que eu contei, 1, 2, 3, 4, 5, poderia continuar aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, poderia continuar, mas eu não vou, porque é só para você entender o que nós vamos fazer. Cada número aqui, ó, 1, 2, 3, cada número eu chamo de uma casinha, tá? Cada casinha. Então, eu vou chamar de número para você entender melhor aonde nós vamos entrar quando a gente for entrar nas casas, ok? Para começar o ponto pirulito, você começa aqui, ó, do início, onde você começou o ponto atrás. Então você começa perfurando aqui, se possível, o mesmo lugar, o mesmo buraquinho aonde nós entramos aqui com o ponto atrás, tá? E nós vamos vir aqui, sentiu que travou? Você vai vir aqui agora, ó. De baixo para cima, você pode fazer ou melhor, de cima para baixo, nós vamos entrar aqui na casa 2 e vamos puxar até o final, sempre fazendo um zigue-zague. Porém, se você quiser, você também pode começar de baixo para cima, não tem problema nenhum. O importante é que se você começar de baixo para cima, por exemplo assim, você continue o tempo todo de baixo para cima, porque vai fazer um zigue-zague entre o ponto atrás, tá? Então você vem aqui, ó, entramos aqui, agora você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui, ó, de cima para baixo, você vai entrar na casa 2, tá? E vai puxar até o finalzinho aqui, ó. Puxou até o finalzinho, ó, você pode perceber que o ponto pirulito ele já vai começar a se formar, tá? Puxou aqui, ó, você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui agora, ó, na casinha de número 3, que é o terceiro ponto ali do ponto atrás, e vai puxar até o final. Olha só, você já pode perceber a mescla de cores que está envolvendo ali o nosso trabalho. A linha verde está envolvendo a linha azul e nós já conseguimos observar que há uma mescla de cores entre elas, tá? Aí eu venho aqui, ó, e vou sempre
puxando até o final e vai se formando o ponto pirulito. Somente isso, é basicamente isso, tá? Agora entraremos aqui, ó, na casinha 5, sempre de cima para baixo, se você começou de cima para baixo. E ele vai fazendo esse zigue-zague aqui, ó, maravilhoso. Na verdade não é bem um zigue-zague, né? Mas comecei falando que era zigue-zague, mas não é. Ele vai enrolando, né? Vamos falar assim. Ele vai enrolando aqui a linha verde na linha azul e vai formando o nosso ponto pirulito. E o ponto pirulito é nada menos que isso, tá? E aí você sempre vai fazendo o mesmo movimento, tá? Deixa eu ver se aproxima mais aqui para você ver um pouco mais, ó. Você sempre vai fazendo este movimento aqui, tá? É importante que no ponto pirulito, para ser executado de forma perfeita, você faça a base, que é o ponto atrás, os tamanhos todos os mesmos. Nunca um maior e um menor, para que o pirulito não saia deformado, tá bom? E agora aqui, ó, no último ponto, a gente vem aqui e faz aqui então o último ponto aqui do nosso ponto pirulito. E tá aqui, tá feito então aqui com muita clareza, com muita praticidade o nosso ponto pirulito. Muito fácil, muito simples, exige um pouco de atenção, claro, como tudo na vida, só que é um ponto extremamente fácil. Se você começou, lembrando, se você começou de cima para baixo, você continue de cima para baixo. Se você começou de baixo para cima, sempre de baixo para cima. E o resultado, o final, é essa coisa aqui maravilhosa, esse entrelaçar aqui de linhas, de mescla de cores perfeito, tá bom? Para finalizar, a gente entra aqui, ó, também no mesmo lugar onde nós finalizamos o nosso ponto atrás. A gente vai aqui até o final, não deixa a linha enroscar. E está aqui feito, então, o nosso ponto pirulito, tá bom? Fica muito bacana, muito bem feito, muito bonito, tá? Tá aqui o ponto pirulito. E depois, claro, você faz aquele famoso nozinho ali atrás que você já aprendeu, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que eu tenha passado todo o meu conhecimento aqui sobre o ponto pirulito para você. Não tem muito o que falar, eu sempre falo bastante para conseguir passar o máximo de informação para você aprender de fato. Mas às vezes não tem muito o que falar porque o ponto por si só já fala. Conforme a gente vai fazendo, você vai percebendo como que funciona. Então não tem às vezes muito o que ficar falando para você, tá bom? Mas está aqui, se você tiver qualquer dúvida, você já sabe, é só clicar aqui embaixo nos comentários e deixar aqui a sua pergunta, a sua dúvida, tá? Eu te espero na próxima aula, um forte abraço.